no meio cristão, tantas coisas, né, têm acontecido nesses últimos dias, escândalos e mais escândalos. Não que já não existia antes, existia escândalo antes, mas não com essa intensidade do que nós temos observado. Pessoas que parece que não se entregou. Eu não entendo às vezes o que acontece com a mente de um cristão, que se diz de verdade ser cristão, que conhece a palavra de Deus, que sabe quem é Deus, ou às vezes não sabe, eu não sei. É só quem vive isso é que sabe o que está acontecendo, né? Mas o próprio Jesus, um dia então ele disse para os discípulos: vigiai e orai, porque o inimigo está onde, querido? Está ao nosso derredor, ou em algumas versões, está em suas portas, né? Já está perto. Foi ali naquela ocasião, onde Jesus vai ao monte ali orar, né? Junto com os discípulos, e ele sai então a um lugar retirado, particular, pede para que o discípulo então esteja com ele também naquele momento, orando e vigiando. Quando ele volta, ele encontra os discípulos então dormindo. E pela segunda vez ele volta novamente à oração, ele pede para que o discípulo então orasse com ele também e vigiasse ali em oração. Ele volta novamente, os discípulos estavam dormindo. Então ele vai falar isso para eles, né? E logo depois nós vimos que aconteceu mesmo, porque você viu que assim que Jesus foi levado ao madeiro, à cruz, os discípulos então, o próprio Pedro nega Jesus, e todos ali os discípulos o afastaram. Eles não deram ouvido àquilo que Jesus havia falado. E todas as pessoas, querido, que andam com Jesus, ou diz que é cristão e não vigia, ele cai em tentação. Aí Jesus ele vai falar sobre, então, como nós devemos lidar com o escândalo. Primeira coisa que ele vai falar, que é impossível que não haja escândalo. Ele deixou bem claro que o escândalo, sim, vai acontecer. Porque nós somos seres humanos. Existem aquelas pessoas que de fato vão buscar a presença de Deus, vão dizer não para o pecado, e vai ter as outras pessoas que às vezes vacilam. Mas então o que Jesus nos ensina com os escândalos que acontecem no meio cristão? Você já parou para pensar, querido? Eu creio que vocês, a maioria dos irmãos aí tem acompanhado, não vou falar o nome, mas essa semana, né, o escândalo que está acontecendo em uma denominação aí muito conhecida, bem grande, né? E essa pessoa eu cresci, querido, ouvindo, né, as músicas dela e da irmã, né? Eu vou falar o nome da música e os irmãos vão saber. O Galileu. Lá na Galileia, bem longe daqui, havia um homem chamado Galileu. É lindo, não é? E aquilo tocava o meu coração. Tocava, não toca, meu irmão? É lindo. Mas nós não sabemos se é verdade ou não. Mas acaba sendo um escândalo, pela gravidade do problema. Mas ao mesmo tempo, também essa semana nós vimos um ator da Globo sendo preso por ter abusado de criança de 10 anos, de 12 anos. Agora eu te pergunto, na mídia, o que é que está dando mais ibope? O que é que está se falando mais, do ator ou dessa irmã que caiu no adultério? Que estão falando que caiu no adultério, não estou afirmando nada aqui não. Estão dizendo que caiu no adultério porque vazou um áudio que ela, né, estava tendo um caso com o pastor. O da Globo, que mais de uns 50 anos, sei lá, ou 40 anos de profissão, foi para a cadeia, mas já está, o caso praticamente não explodiu assim como escândalo, né? Por quê?
Porque é do mundo, querido. As coisas do mundo parece que não se torna escândalo. Mas quando acontece no meio gospel, misericórdia. Mas aí é que entra, querido, Jesus chamando a atenção do povo dele, da igreja. Porque o mundo vai cair em cima mesmo. Eles já ficam esperando para o quê? Para jogar pedra. Mas o que nós, como igreja, como cristão, servo do Senhor, será que nós também devemos cair em cima jogando pedra? Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa cai em adultério, ou qualquer outro tipo de coisa que acontece dentro da igreja, no meio cristão, será que de fato nós devemos criticar, jogar pedra, falar que essa pessoa nunca foi de Deus, que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo? Se for a mulher, vai dar um nome, você sabe de quê, né? Se for um homem. Então, querido, o que Jesus nos ensina sobre isso? Primeira coisa que ele fala é que é impossível, o escândalo vai acontecer. Isso sempre vai acontecer, o escândalo. Só que, querido, ele vai mostrar o seguinte, que há uma gravidade, algo muito forte, algo que, como ele vai falar, presta atenção no versículo 2, depois que ele fala que é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele que por quem vier o escândalo. Parece então que vai haver um julgamento de morte, não parece? Porque ai daquele que vier por ele esse escândalo. Parece então que Jesus está falando assim, olha, praticamente Jesus está dando a sentença, você vai morrer, você vai passar por isso, você vai acontecer. Não, querido, mas presta atenção que Jesus ele está falando algo aqui, para chamar a atenção das pessoas que estavam em sua volta. E de fato, querido, realmente, ai daquele, por quê? Lembra de Davi? Quando ele caiu em adultério? Com Betseba? Olha o que acontece com Davi. Davi, ele cai em adultério, né? Com a esposa de Urias. Quando ele descobre, oi irmão? Isso, quando ele descobre que Betseba estava grávida, a situação ficou complicada para o lado dele. Porque o pecado é o seguinte, né? Ele foi ali, cometeu adultério, então se não tivesse engravidado a mulher, o que ia acontecer? Não é? Tranquilo, ia ficar, o pecado debaixo do tapete. Mas Deus é justo, querido. Deus não esconde o pecado do seu povo. Deus não coloca o pecado debaixo do tapete, não podemos revelar o pecado, porque senão meu nome vai ser o quê? Escandalizado. Deus não faz isso, pelo contrário, pecou, querido, o pecado vem à tona. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e todo aquele que anda na luz, que anda com ele, não tropeça. Todos aqueles que dizem que é de Jesus, querido, preste bem atenção, não fica escondido o pecado, mais cedo ou mais tarde, vai vir às claras. Deus é maravilhoso, a Bíblia é tão sagrada, a Bíblia é tão maravilhosa, que ela não tem nada escondido. Todos os pecados que os homens e mulheres de Deus que aqui passaram, os pecados estão aqui escritos. Deus não esconde pecado. E não adianta, querido, a liderança, ou irmão, ou irmã, não adianta pastores, missionários, missionárias, a igreja em geral cometer pecado e querer esconder, porque não vai ficar escondido, vai vir às claras, mais cedo ou mais tarde, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. É necessário então que seja revelado o pecado, para que essa pessoa, ela possa ser salva, querido. Porque se começar a igreja a tampar, esconder o pecado para, não, fulano pecou, o pastor da igreja tal caiu em adultério, não, vamos levar lá para o gabinete, a diretoria, vamos transferir ele para tal lugar, para que não haja escândalo. Pelo contrário, é necessário que venha o escândalo, é preciso. A pessoa precisa passar pela correção, principalmente a correção de Deus. Quando ele fala o seguinte, olha, ai daquele que por ele vier o escândalo. Porque o escândalo ele faz o quê, querido? Ele vai dizer assim, olha, ele fala, melhor lhe fora
que pusesse então uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado ao mar. Parece que Jesus está falando assim, olha, é melhor você tirar a sua própria vida, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está mostrando a gravidade do problema. Sim, o sofrimento vai ser muito grande. Você imagina, querido, por que o sofrimento? Para o mundo, as pessoas do mundo não é, porque para eles é normal. Eles vão para a cadeia, eles pagam ali a pena, eles não passam vergonha, eles não têm assim aquela na mente que eu tenho que prestar conta dos meus atos a alguém. Não, para eles está tudo bem. Mas para a pessoa que serve a Deus, quando ela cai em adultério, ou qualquer outro tipo de pecado, pesa. Se tem uma coisa que faz a pessoa, o povo de Deus sofrer, é o quê? A consciência. Não tem inferno pior do que esse, é a consciência, querido. É o peso. A pessoa de Deus, de verdade, se ele não sentir dor na consciência, então ele nunca aceitou Jesus na vida. Porque quando ele está em pecado, dói, pesa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não afasta de nós. E quem é que incomoda nós? O Espírito Santo. Todo dia ele está falando assim, filho, você está em pecado. Você precisa consertar a sua vida com Deus. Isso que você está fazendo, você não vai chegar ao céu, filho. Então aquilo vai mexendo, ele vai começando a lembrar, poxa vida, eu estava à frente da liderança, poxa vida, eu estava ali ganhando vida para Jesus, poxa vida, agora aquela família lá, eu não estou vendo mais ela caminhando, né, na igreja junto com os irmãos, porque ela afastou por minha causa, porque ele vai falar aqui, olha só o que ele está falando aqui, olha, mas antes então colocasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar, né, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Porque quando vem o escândalo, principalmente, querido, quem está mais à frente? Há muitas pessoas que estão o quê? Por isso que quando nós vamos dar o estudo para batismo, e nós tiramos aquele tempo para sentar com as pessoas, a gente sempre ensina a primeira coisa, não olha para as pessoas, olha para Jesus. Não fica olhando para a vida dos irmãos, nem para a vida do pastor. Porque se um dia o pastor cair, você cai também. Se um dia o irmão cair, você cai também. Mas segura na mão de Jesus, porque ali você nunca cai. Porque tem pessoas, querido, que caem junto porque segura na mão do homem, segura na mão do pastor, segura na mão da irmã. Ela acha que o irmão vai levar ela para o céu, ela acha que o pastor vai conduzir ela para o céu. Não, querido, nós temos que ensinar o seguinte, só Jesus Cristo o quê? Está aqui, ó. Só Jesus Cristo salva, não é o homem. Por isso que muitas vezes, querido, as igrejas são criticadas. E por incrível que pareça, Jesus vai repreender agora o povo dele. Aconteceu? Houve um escândalo? Porque é impossível uma igreja que não vai passar por escândalo. Querido, nós somos aqui, ó, todos nós, em busca de quê? Da perfeição. Todos nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, sim ou não? Sim. Ninguém perfeito. Todos nós estamos caminhando para a mesma direção, cheio de problemas, falhos, coração enganoso, coração corrupto. Agora, preste atenção no que Jesus vai falar. Primeiro, então, ele mostra, querido, que é impossível que não haja um escândalo, porque o escândalo vai acontecer. Segundo, ele fala assim, olha, é melhor então que colocasse uma pedra no pescoço e lançasse ao mar. Ele está mostrando que a gravidade as consequências, né, que pode acontecer quando acontece então o escândalo. Porque esse escândalo vai fazer com que alguém possa afastar, tropeçar, não querer mais vir para Jesus. Eu posso ser impedimento na vida da pessoa. Por isso, querido, que antes de eu querer satisfazer o meu prazer, a minha vontade, eu tenho que primeiro pensar no próximo. Você sabe por que a pessoa cai em tentação? Porque ela é tão orgulhosa, o crente orgulhoso, ele pensa só em satisfazer sua própria vontade, os seus desejos. Ele esquece que ele tem pessoas que estão olhando para ele. E não se engane, querido, você que é um cristão, você que já é crente há muito tempo, tem muitas pessoas que estão observando a sua vida.
Sim, e muitas pessoas querem seguir você. Eles estão te observando. Mas se você vacilar, vai fazer com que eles fiquem decepcionados. Eles acabam se decepcionando com você e não querendo mais. Fala, não, aí, essa pessoa todo dia passava na minha porta com a Bíblia na mão, todo dia essa pessoa ia para a igreja, essa pessoa me dava conselho, mas ela mesma, olha só o que está acontecendo, então é melhor eu ficar onde eu estou. Então, Jesus está apresentando a gravidade desse problema. Sim. É o que pode causar o escândalo, o afastamento de pessoas da presença de Deus. Só que Jesus vai tratar isso muito sério, querido. Jesus vai falar o seguinte no versículo 3. Ali está escrito ao versículo 3, olhai por vós mesmos. Ele está falando com os discípulos, olha, é impossível que não venha um escândalo, mas antes então amarrasse uma pedra no pescoço, lançasse ao mar, e do que fazer tropeçar então um pequenino, quer dizer, uma pessoa. E aí ele vai falar o seguinte, mas preste atenção, Jesus está falando, mas olhai para vocês mesmos, olha para vocês mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. O que é repreender? Chegar e apontar o dedo, você pecou, é isso, apontar o pecado? Não, é aconselhar, é você sentar com aquela pessoa, e dar conselho a essa pessoa. Não é apontar o erro, não é querer mostrar para ela, não é que, olha, você sabe o que eu estou falando, não é julgar a pessoa. Quando fala repreender, não é fazer julgamento, é aconselhar. Lembra de Natan, quando Davi então ficou tranquilo depois do pecado, né? Porque o pecado ele traz uma satisfação boa, né? É mentira? Não, até quando vem à tona, né, parece que é bom. Então Davi estava tranquilo, tudo estava beleza. Mas então, Natã vai chegar perto de Davi, e vai contar aquela história, todo mundo sabe, né, do homem que recebeu então uma visita em casa. Ele tinha várias ovelhas, e o vizinho só tinha uma cabritinha. Ele larga de pegar as suas ovelhas e vai lá no vizinho e mata a cabritinha do vizinho para fazer, só tinha uma, para fazer a comida, né, para aquele viajante. Aí então Natã fala assim, pois é, Davi, aconteceu isso, e Davi ficou revoltado, não, esse homem precisa ser julgado, esse homem precisa ser repreendido, esse homem precisa fazer isso, fala para mim quem é esse homem que eu vou agir. E Natã falou assim, esse homem é você, Davi. Naquele momento parece que o mundo caiu em cima de Davi. Olha Deus trabalhando, querido. Deus agora está julgando Davi. Deus está o quê? Alertando Davi. Porque o pecado, ele cega a pessoa. Davi estava cego espiritualmente, querido. Para ele estava tudo tranquilo o que ele fez com Urias, que estava fazendo o Betseba, o adultério. Para ele estava tudo tranquilo, porque ele já era um servo de Deus e estava beleza. E às vezes isso acontece na nossa vida, a pessoa fica cega, o pecado traz cegueira espiritual à vida da pessoa. Então, querido, Deus, ele age, ele manda o profeta ir lá fazer isso, dá um toque na pessoa. Então, naquele momento, Davi, então, tem a sua visão espiritual aberta. E Davi ali, então, ele começa, então, se arrepender do que ele fez. A ponto dele sentir tristeza, o quê? Ele vai pedir a Deus o quê? Alguém lembra? Dai-me a alegria da salvação, porque ele entendeu que ele não perdeu a salvação, mas ele tinha tristeza por ele ter feito algo errado. Mas aí Deus deixou algo, né, para ele e falou, olha, a partir de hoje, Davi, a espada nunca mais o quê? Sairá da sua casa. Por isso que Jesus está falando, mas antes então, é colocar uma pedra no pescoço e lançar ao mar, porque as consequências vão vir.
as consequências vão chegar. Evita o escândalo, porque vai causar dores. Aí Jesus então ele vai ensinar a igreja como lidar com essa situação. Aqui ele começa então a ensinar os discípulos, a igreja, quando acontece um escândalo, quando o irmão trai a esposa, quando a esposa trai o marido, quando o pastor cai em adultério, quando o irmão faz qualquer outro tipo de escândalo, querido, é qualquer outra coisa. Quando um pastor passa a mão no dinheiro do dízimo e enfia no bolso, não tem esse escândalo também? Hã? É o que mais tem, né? Adultério e ladrão dentro da igreja. É o que mais acontece. Mas existe outros tipos de escândalo também. Então Jesus ele vai tratar essa situação. Como que a igreja deve lidar com isso? E ele começa ali então a falar para os discípulos, olha, tudo isso vai acontecer, mas olha por vós mesmo, preste bem atenção, ele está falando. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, vai lá, dá conselho, assim como Natã fez com Davi, vai ali, senta com ele, e explica para ele, irmão, você errou, mas você precisa entender que você é um servo de Deus, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, esse caminho não te leva, só vai te causar mais dor, mais sofrimento. Então é isso que nós devemos fazer. Aí, querido, ele fala, e se ele arrepender, agora aqui preste atenção, Jesus está falando ali, tem uma vírgula, ele está falando um negócio, olha, porque tem muitas pessoas que ficam tranquilas e não se arrependem, porque as pessoas que se arrependem, ele larga o pecado. Se ele continua assim, não tem aquele ditado que o cachorro não larga o osso? Cachorro não larga o osso. Então quer dizer, o camarada, ele está na presença, ele está ali junto na igreja, a pessoa dá conselho, mas ele não larga o pecado, então ele não se arrependeu. Mas aí Jesus está falando o seguinte, olha, se teu irmão pecou contra ti, vai lá e repreenda. E, aí tem a vírgula ali, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quem são as pessoas que devem receber o perdão? Aqueles que se arrependem, querido. Todas aquelas pessoas que se arrependem do seu pecado, eles devem ser o quê? Perdoados. Como é que Deus vai perdoar um pecado de uma pessoa se ela não chega diante de Deus pedindo perdão? Tem como? Deus ama essa pessoa, mas para que esse pecado seja perdoado, essa pessoa deve confessar os seus pecados a Deus. Então, se você a pessoa pecou contra ti, contra a igreja, contra o irmão, qualquer tipo de escândalo que aconteceu, você foi lá, repreendeu, deu conselho, a pessoa então fala assim, olha, de fato eu errei, eu quero consertar, só que eu estou com tanta vergonha, que eu não quero nem pisar naquela igreja mais, de tanta vergonha. E de fato, querida, a pessoa fica com vergonha, você sabe por quê? Porque o que Jesus está ensinando ali é forte. Porque nós não podemos imitar o mundo, porque o mundo cai em cima, criticando, dando paulada, jogando pedra. E Jesus está falando que a igreja não pode fazer isso. Jesus está falando que a igreja não pode levantar contra o irmão que pecou. Jesus está falando que a igreja não pode levantar contra o irmão que escandalizou. Porque, irmãos, preste atenção, se a pessoa cai em adultério ou outro tipo de pecado, ele fica sabendo que a igreja toda está falando mal dele, ele vai voltar? Não vai não, irmão. Aí eu te pergunto, qual a diferença agora de quem caiu no adultério, criou escândalo, e as pessoas que estão criticando? Esteja até pior. Você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, você sabe por que a maioria joga pedra e critica? Os que mais criticam, o que mais joga pedra, os que mais lança paulada, é aquela pessoa que dentro do coração ela queria fazer a mesma coisa, mas ela não teve coragem. Ela tinha vontade de fazer, mas ela não descobriu isso ainda. Ela tinha vontade de fazer a mesma coisa, trair o marido trair a esposa, ou qualquer outro tipo de coisa, mas ela não teve coragem, por isso que ela critica. Por isso que ela joga pedra. Entendeu? É um caso que isso não é bíblico não, tá, irmão? É uma teoria de alguém aí que eu ouvi falar, tá bom?
Mas aí Jesus está ensinando, olha só, vai lá, conversa, não critica, não joga pedra, porque essa pessoa já está o quê? Sofrendo. Essa pessoa, querido, já está, a consciência dessa pessoa, que de fato, se ela é uma serva ou um servo do Senhor, está corroendo por dentro, ela já está sofrendo. Aí o papel da igreja é aquilo ali, ó, levar, dar conselho, né, para que ela possa se arrepender, e ela se arrependendo do que ela fez, perdoa-lhe. Aí Jesus vai falar mais ainda, vai no próximo aí. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Porque o discípulo não estava acostumado com isso, a igreja também não está acostumada com isso. Rapaz, tem pessoa que não tem educação mesmo não, né? O Senhor Jesus tem misericórdia. A gente até perde o... Respirar um pouquinho. Não, quem está em casa não sabe, mas é vendedor de abacaxi que passa aquele alto-falante, meu Deus. Mas tá bom. Voltando para cá. Tem que perdoar, né? Está ali, né? Depois nós vamos lá e compro o abacaxi dele e fala, Jesus te ama. Ai, Jesus. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, perdoa, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Porque eu disse, não tinha esse costume, querido, mas 7 vezes, como é que é esse negócio? Me parece que o costume deles lá é negócio de 3 vezes ou 4 vezes, eu não sei, é uma história interessante. Mas 7 vezes eu tenho que ficar perdoando essa pessoa. Ela vem aqui, me pede perdão, eu perdoo de novo, ela vem de novo. Como é que é isso? Porque o ser humano não tem isso dentro dele. Ele errou uma vez contra mim, vamos supor, pecou contra você. Ele vem, te pediu perdão. Daqui a pouquinho, 1 hora depois, ele vem e te coloca lá embaixo. Aí passa mais 1 hora, ele volta. Ah, fulano, olha, eu vim aqui te pedir perdão porque aquela hora eu errei. Aí você perdoa de novo. Aí na 4ª vez você olha para ele e fala, isso aí já é sacanagem. Isso não é brincadeira. É capaz de da gente soltar até os cachorros em cima dele, né? Se a gente for olhar pela nossa vontade. Esse camarada está brincando comigo. E Jesus está falando, não, filho, até 7 vezes, querido. Mas não dá só 7 vezes, porque tem uma passagem que fala até o quê? 70 vezes 7. Então quer dizer, toda vez que a pessoa chegar até nós, se é verdadeiro ou não o pedido de perdão dele, o nosso dever como cristão é perdoar. Pronto. Sim, vai para casa, vai em paz. Aí ele fala, né? Então, arrependendo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Aí, querido, olha como é que Deus então trata o escândalo, né? Como Deus ensina a gente a lidar com os escândalos. Porque a obra, ela precisa continuar. A obra, ela não pode parar. E às vezes, quem cria o escândalo verdadeiro, não é a pessoa que escandalizou. Começa a pensar aí comigo. Uma pessoa vacilou. Vamos colocar sempre assim, né? Porque a maioria dos escândalos que aparece por aí, não é uma mentira que a pessoa pegou para outra, passou para outra. Que também é um escândalo. Mas às vezes é só aquilo que vem à tona, só aquilo que aparece, né? Então, o irmão traiu a esposa lá dentro da igreja. Poxa, que escândalo. Mas aconteceu com ela, com aquela pessoa. Só que de fato o escândalo maior é a igreja que cria. Porque quando a igreja é uma igreja que perdoa, que realmente vai atrás, que abraça, que faz isso, querido, as coisas de Deus mudam. Porque olha só, o que Jesus está falando? Aí o discípulo fala, ele fala para os discípulos, 7 vezes no dia vier ter contigo, então perdoa. Olha só no próximo que os discípulos vão falar. Olha só aqui. Aqui chama atenção. Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, que acrescenta-nos a fé. Olha que erro, irmão. Está errado. Tudo bem, não é aquele erro assim, poxa vida. Jesus não está medindo o tamanho de fé de ninguém, querido. Para você liberar perdão a uma pessoa ou pedir perdão,
Não é tamanho de fé, coisa nenhuma. Jesus não está falando de tamanho de fé. Não. Preste bem atenção que você vai entender. Jesus não está aqui dizendo que eu tenho mais fé do que o Jonas, a minha fé é maior, é mais grande do que a do Jonas, do que a do Taíde, do que o irmão, o outro irmão João tem mais fé do que fulano. Não é isso. Então ele falou assim: Senhor, acrescenta então a nossa fé, para que nós então possamos então perdoar dessa forma, porque a nossa fé, o que não tem jeito, é impossível. Então acrescenta a nossa fé. É isso aí. É isso aí. Porque Jesus vai dar uma resposta agora no próximo, que é isso aí que o João está falando. Nós não podemos orar: Senhor, acrescenta a minha fé, para que isso aconteça, aquilo aconteça, acrescenta a minha fé. Não, olha só, o que Jesus vai falar no próximo aí? Versículo, ali está o 5, versículo 6. E disse então o Senhor Jesus: se tiverdes fé, eu quero que os irmãos me ajudem aqui. Tem uma palavrinha ali que é interessante, porque ele não está falando de tamanho, não. Vamos ler todo mundo junto? Disse o Senhor: se tiverdes fé. Aqui é como um grão de mostarda ou tamanho de um grão de mostarda? Como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda. Aí tem uma diferença. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis então o quê? Isso. E planta-se ao mar, e ela obedeceria, ela te obedece. Agora vamos lá. Eu quero que o irmão, nós vamos ler aqui, Lucas 17. Não, Lucas 17. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, Lucas 18, 17 nós já estamos. Lucas 13. Lucas 13, 18 e 19. Lucas 13, 18 e 19. Olha só o que Jesus vai falar acerca dessa mostarda, dessa semente. Lucas 13, 18. E dizia: aquele que é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compareis, versículo 19. É semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomando-o, lançou o quê? Sua horta, lançou na terra. Ele lançou aquele grãozinho de mostarda na sua horta, na sua terra. Lançando então aquele grãozinho de mostarda na terra, na sua horta, o que aconteceu? Cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves do céu. Jesus está falando o seguinte: não é o tamanho do grão de mostarda, é o que acontece com o grão de mostarda, é que você lançou em terra, o grãozinho é pequeno, mas transforma-se numa grande árvore. Ele está falando de intensidade de amor. Qual a sua intensidade? Você ama Deus? É isso que ele está falando. Então ele vai falar para os discípulos isso daí. Ele está dando essa resposta. Qual é a intensidade que você ama a Deus? Como você ama a Deus? De fato, não é o tamanho, querido, da fé, mas é a fé exercitada. É isso que Jesus está falando. Como é que a igreja vai mostrar amor se ela não perdoa? Como é que a igreja vai mostrar amor, querido, se ela cai em cima criticando o irmão que errou, o irmão que criou escândalo? Não é apenas dizer: aumenta a minha fé. Não, filho. Você pode ter fé tamanho da 3 pontões ali, da pedra da lajinha, que não vai adiantar. Não é isso que Jesus está falando. Não adianta você ter tamanho de fé, porque Jesus não mede tamanho. Mas sim, é um grão de mostarda, como um grão de mostarda lançado em terra. Então, querido, é através disso que nós mostramos amor às pessoas. Os escândalos vêm, mas a igreja precisa então mostrar qual a intensidade que nós amamos o nosso irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? É isso que Jesus está falando. Então, essa semana toda está
notícia, né, dessa irmã aí que supostamente traiu, né, adulterou aí com o pastor dessa igreja, e ela é filha desse grande líder, né, dessa igreja, aonde esse homem diz que através, né, desse homem Deus curava as pessoas, e está uma bagunça danada, porque não é só isso, tem muitas outras coisas, querido. E como que entra então nós não fazemos parte dessa denominação, dessa religião, dessa igreja, mas nós somos povo de Deus, não é? Nós não fazemos parte dessa igreja, da denominação, mas fazemos parte do povo de Deus. Nós somos família de Deus. Então eu coloquei no coração, quando eu vi a primeira vez a notícia, ainda não tinha escutado o áudio, mas quando eles lançaram o áudio, misericórdia, palavra que nem o mundo fala, é um escândalo terrível. Não sabemos se é a voz dela mesmo, mas a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, temos que orar, não criticar, porque hoje nós estamos de pé, e temos que cuidar, não é? Os que estão de pé, cuida para não cair. E muitos falam, não, porque não é isso, não é aquilo, porque o servo verdadeiro de Deus, ele não cai, o servo de Deus que não cai. Querido, não existe nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Só não vai cair, de fato, se você estiver firme em Cristo Jesus. Mas se você já criticou, você é vacilão. Se no momento que você olha para aquele erro, você sentiu dor no coração, e não levantou uma palavra de crítica, você também nunca cai. Mas se você já levantou uma crítica no coração, é porque você é vacilão. Você está errando a mesma coisa do que aquela própria pessoa. Porque o seu pecado não é diferente do dela. O meu pecado não é diferente do que a pessoa cometeu. Eu contei essa história aqui já, né? Eu acho que eu já contei do pastor que pregava no presídio. Mas se eu contar de novo, diz que é chovendo molhado. Hã? Vou relembrar essa história de novo. Então talvez tenha alguém que nunca ouviu. Os que ouviram, fica chovendo no molhado. Ouvindo de novo. Amém? Porque pastor, pregador, tem essa mania de repetir muitas coisas. Diz que havia um pastor, ele era pregador no presídio. Ele pregava, eu não sei se era uma vez por mês, mas ele pregava nos presídios. E ele chegou em casa um dia e falou com a esposa assim, amor, eu tenho reparado que lá no fundo, no pátio, tem um rapaz que ele nunca junta com as pessoas ali, ele sempre fica no canto. Hoje eu vou chegar mais cedo, porque eu quero ir lá conversar com ele, para ver o que está acontecendo com ele. Então diz que ele foi então mais cedo, chegou lá no presídio, ele entrou para dentro do presídio, e quando então o carcereiro juntou todas as pessoas ali para o culto, aquele rapaz então ficou sentado no canto lá. O pastor então, enquanto ele estava organizando tudo, o pastor então dirigiu-se àquele homem. Sentou perto dele, cumprimentou ele e falou assim, eu tenho observado que você não tem acompanhado os cultos ali junto conosco. O que está acontecendo com você? O que você fez para você estar aqui? E começou a perguntar, né? O que aconteceu com você para você estar preso aqui? Tem quanto tempo que você está preso? Aí ele falou uma quantidade de tempo lá. Ele falou assim, mas então o que você fez de tão grave que você está preso? Ele olhou para o pastor e falou assim, pastor, o motivo de eu estar preso aqui é porque eu quero, antes de falar, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe por que eu estou preso e o senhor não? Aí o pastor ficou assim, mas como? Não, o senhor sabe por que eu estou preso e o senhor não está preso? Ele falou, não. Então aqui está o motivo por que eu estou preso. Porque o meu pecado foi revelado e o do senhor está oculto. Por isso que eu estou preso, o senhor não. O pastor foi para casa, querido, meditando naquilo que ele falou. E assim acontece com a gente. Nós julgamos as pessoas que pecam, mas dentro de nós está tudo podre, fedendo a pecado.
porque nós olhamos para o erro das pessoas, esquecemos de olhar para o nosso próprio erro. Nós, como igreja, devemos olhar com a ótica de Cristo para a vida dessas pessoas. Amém? Dessa forma, o reino do céu vai ser povoado. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Tem pedido de oração, querido? Amém. Carlos Francisco. Ô Carlos, vem fazer uma visita a nós, Carlos. Nós estamos com saudade de você, meu irmão. Nós vamos estar orando sim, Carlos, pela sua vida. Você sabe que essa igreja te ama. O Carlos já esteve várias vezes aqui, né? E é um grande amigo meu, da família. Estamos esperando a sua visita, Carlos. Quem sabe você vem logo mais à noite, né? Vai ser bem recebido em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, abaixe sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse momento onde a Tua palavra foi lida, ela foi explicada. Mas nós precisamos, ó Pai, sair daqui não como entramos, mas sim, ó Deus, cheio do Senhor, cheio da presença do Senhor, com o coração transformado, um coração mais amoroso, um coração quebrantado. Sim, ó Deus, então faça essa transformação em nós. E que nós possamos olhar, ó Deus, para as outras pessoas, ó Pai, que têm vacilado, têm errado, mas com o olhar do Senhor, um olhar de compaixão pela vida dessas pessoas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Então, querido, daqui a pouquinho nós estaremos de volta, às 19 horas, em nome de Jesus, amém? Você também que nos acompanhou aí em casa, às 19 horas, estaremos ligadinhos, né? Estamos ao vivo, para que a palavra de Deus, então, possa ser pregada, não só aqui, mas em todo o nosso Brasil, e aonde quer que o Senhor conduzir a palavra dele. Fica na paz de Jesus.